O Banco de Portugal e Carlos Costa recusam ainda o financiamento externo que estava interessado no Banco Espírito Santo. Havia duas entidades financeiras que queriam investir no Banco Espírito Santo. Uma era a Blackstone. E o governador de Portugal recusa receber este investidor por, segundo ele, dizer que daria uma má imagem ao mercado. Daria a imagem que o BES estaria mal e que estaria a precisar de financiamento. Isto é de uma leviandade inegável. O outro investidor seria a Third Point LLC, dos Estados Unidos, que era um credor do Banco Espírito Santo e que queria recapitalizar o BES. Não só o Banco de Portugal não o recebeu, como este investidor, a Third Point, acabou por pôr um processo ao Banco de Portugal e ao Estado português. Carlos Costa e o Banco de Portugal fechavam a porta a estes investidores estrangeiros de peso. E semanas depois acabava com o Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal, além de negar estes investidores, impediu que Ricardo Salgado comunicasse com a equipa de gestão do BES. Não era uma administração, era uma equipa de gestão do BES. E segundo os próprios empregados do Banco Espírito Santo, o grupo Espírito Santo era viável há 5 anos. Hoje, em 2018, o banco estaria de novo em saúde. Mas Carlos Costa e o Banco de Portugal decidiram guilhotinar o capitalismo português. Carlos Costa dava a imagem nos médias e nas opiniões públicas que o BES estaria salvo, que o BES era viável, que o BES não tinha problemas, que o BES estava a ser financiado por investidores, quando o Banco de Portugal tinha afastado a Blackstone e a Third Point do investimento. A Third Point colocou o mesmo processo ao Banco de Portugal, mas Carlos Costa dava a imagem pública, nos médias, que estaria tudo bem. Carlos Salgado recorre ao Passos Coelho para uma solução para o BES. E Passos Coelho sugere ao Dr. Salgado que vá negociar a dívida com os credores em vez de ter uma solução para o BES. Carlos Salgado ficou espantado. Como é que o BES poderia negociar uma solução com os credores quando o Banco de Portugal impedia renegociações de financiamento? Portanto, havia uma esquizofrenia institucional contra o BES. O Banco de Portugal negava a capacidade de operações do BES e o Passos Coelho, primeiro-ministro, incitava que o BES fizesse essas operações. O Banco de Portugal começava a pressionar o Banco Espírito Santo, mas o cenário era negro. Esta queda do BES poderia criar uma fuga dos depósitos que levaria o Banco Espírito Santo ao abismo. Os média, em 20 de junho de 2014, tinham dito às opiniões públicas que Passos Coelho negava o financiamento do Governo e do Estado ao Grupo Espírito Santo. Em julho de 2014, Maria Luísa Albuquerque, a Ministra das Finanças, e o Banco de Portugal confirmam que o BES está salvo, está de saúde, está bem. Carlos Costa, no mesmo mês, diz que o Banco Espírito Santo é um banco sólido, está salvo, e diz no comunicado ao mercado que o aumento de capital foi um sucesso e que não haveria problemas ao BES, quando Carlos Costa negou a Blackstone e a Third Point como investidores. Portanto, Carlos Costa estava a dar uma imagem ao público e aos média que estavam a alimentar a saga do BES, mas nas costas estavam a negar a capacidade de financiamento do BES através destes investidores como a garantia do governo de Angola. Este afastamento dos investidores tinha uma intenção. O Banco de Portugal não queria que o BES fosse recapitalizado, não queria que o BES tivesse solução, porque o Banco de Portugal tinha uma solução antecipada, queria ter razão antecipadamente. Não tinha. Não tinha e faliu o BES intencionalmente. E quando o Banco de Portugal afasta estes investidores, Blackstone e a Third Point, alega que apoiar estes investidores iam dizer ao mercado que havia uma contradição, porque Carlos Costa estava a dizer ao mercado que sim, o aumento de capital foi um sucesso, mas estes investidores iriam contradizer a minha mensagem, no caso de Carlos Costa, que eu disse ao mercado. E foi por isso que Carlos Costa diz que negou a entrada destes investidores por essa razão. No fundo, Carlos Costa foi guilhotinar o Banco do Espírito Santo, os depósitos e os investimentos de muitos portugueses. No mesmo mês de julho, o Governo de Portugal continua a tranquilizar os clientes do BES e continua a dizer que a garantia que vinha de Angola era boa e era válida. Continua a dizer que havia investidores interessados no BES quando os expulsou e continua a afirmar a solidez do BES perante as opiniões públicas, perante os investidores, perante os acionistas, perante os depositantes e os clientes do BES. Mas em 26 de julho entra uma equipa já na sede do Banco de Portugal para começar a trabalhar na resolução do BES. Em 28 de julho, Carlos Costa garante a segurança dos fundos do Banco Espírito Santo. Continua a dizer que há investidores interessados no BES, quando não há. O Banco de Portugal pede ao Banco do Espírito Santo, em 28 de julho, um aumento de capital de 2 mil milhões de euros em 48 horas para resolver problemas de liquidez. 2 dias para o Banco do Espírito Santo recolher 2 mil milhões de euros. Isto era colocar o Banco do Espírito Santo fora do circuito do mercado. Era acabar com o Banco do Espírito Santo. Em 1 de agosto, as ações do Banco do Espírito Santo tinham caído 65%. Era o fim do Banco do Espírito Santo.
Entretanto, prepara-se a resolução em segredo. O Banco de Portugal deixou muitos investidores perderem dinheiro porque tinha já a resolução preparada e não quis avisar os mercados. Houve muita gente que perdeu dinheiro porque o Banco de Portugal estava a preparar esta sentença aos investidores e aos depositantes do Banco Espírito Santo. O Banco de Portugal e Carlos Costa foram responsáveis e devem ser responsabilizados na justiça por esta afronta, por este ataque aos investidores, aos acionistas e aos depositantes do Banco Espírito Santo. E o que é esta resolução que o Banco de Portugal prepara ao Banco do Espírito Santo? Esta resolução é um instrumento da União Europeia, que nunca foi passado em nenhum país da União Europeia. Na própria Alemanha foi pensado, mas nunca foi passado porque daria prejuízo e era sinuoso. É um instrumento burocrático que tem duas medidas. É um instrumento, na sua simplicidade e na sua bonomia, diz o seguinte: há um fundo de resolução que, na eventualidade de um banco cair, os contribuintes não têm que pagar, através do Estado, o refinanciamento desse banco, ou a insolvência desse banco. Portanto, esse fundo garante que não são os contribuintes que pagam a queda do banco. É o fundo dos bancos, das suas contribuições que dão para esse fundo, que vai resolver o problema da queda dos bancos, e não os contribuintes. Portanto, é um instrumento burocrático de resolução. É um instrumento da União Europeia, alimentado por todos os bancos europeus, que, pelas suas contribuições, para evitar que sejam os contribuintes a pagarem as falências e insolvências. Objetivamente, é um instrumento de controle dos bancos, porque não há dinheiro nesse fundo. Na União Europeia nem em Portugal. Não há dinheiro nesse fundo. Os bancos contribuem para esse fundo, mas o fundo é desviado para outras intenções. O governo Passos Coelho nega ao BES linhas de recapitalização que o Estado prevê para a banca. Passos Coelho negou ao Banco do Espírito Santo o mesmo que o Estado deu à Caixa Geral de Depósitos, ao Millennium BCP e ao BPI, que nas suas fases de crise foram refinanciados pelos nossos bolsos, pelos bolsos dos contribuintes, através do Estado. O mesmo não foi dado ao Banco do Espírito Santo, que tinha mais possibilidades de recuperação que estes três bancos, que era um banco mais sólido, um banco com mais imagem internacional, com capacidade de ir aos mercados, refinanciar-se, recapitalizar-se, em vez de ir ao Estado. Isto foi intencional. Como disse, o Fundo de Resolução não tinha dinheiro. Acabaram por ser os contribuintes a pagarem isto. Mário Centeno disse, anos mais tarde, está a ficar muito caro aos contribuintes esta resolução passada ao Banco do Espírito Santo. O Banco de Portugal tinha anulado a garantia que tinha vindo do governo de Angola. Essa garantia de 5,7 mil milhões de dólares. Ou seja, o buraco do Banco do Espírito Santo de Angola, criado por Álvaro Sobrinho, ia se refletir no Banco do Espírito Santo de Lisboa. 3 de agosto de 2014, domingo. O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou hoje aplicar ao Banco Espírito Santo S.A. uma medida de resolução. A generalidade da atividade e do património do Banco Espírito Santo S.A. é transferida para um banco novo, denominado de Novo Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problemáticos. Desta forma, e em consequência da decisão adotada, fica completamente e inequivocamente afastada qualquer hipótese de haver perdas para os depositantes. O capital social do novo banco, como se chama, no montante de 4.900 milhões de euros, é totalmente detido pelo Fundo de Resolução. A solução adotada pelo Banco de Portugal teve como principais preocupações preservar a estabilidade do sistema financeiro e proteger o interesse dos depositantes. E eu acrescentaria, tratando-se de um banco com uma grande importância junto das pequenas e médias empresas, assegurar a continuação do financiamento da economia. A solução adotada é também a que melhor salvaguarda o interesse dos contribuintes e do erário público e que garante a máxima responsabilização dos acionistas da instituição. Com esta sentença da resolução, obrigou-se a que o Banco do Espírito Santo desaparecesse. O que desapareceu com o Banco do Espírito Santo foram empregos, projetos, clientes, depósitos, investimentos. Foi o capitalismo português, o pouco que tínhamos, e foi a confiança no mercado de Portugal. Diz Ricardo Salgado que o banco não faliu. O Banco do Espírito Santo foi obrigado a desaparecer. Carlos Costa estava associado a Passos Coelho para acabar com o Banco do Espírito Santo. Não uma associação intencional, explícita, mas uma associação esquizofrénica para arruinarem o capitalismo. Com o objetivo de ambos, é um objetivo burocrático e não um objetivo saudável de implementação do mercado livre na sociedade portuguesa.
A imprensa e os média hegemonizaram uma imagem do Dr. Ricardo Salgado como um corrupto, sem nenhuma prova, sem nenhuma consistência. E foi, aliás, por isso que eu comecei a fazer essa investigação. Porque nunca detém nos jornais nenhuma prova acerca da corrupção do Dr. Ricardo Salgado. Apenas alegações, apenas intenções, nunca nenhuma prova. Nunca nenhum facto. Nada evidente, nada confirmado. Alegações, sacos azuis, fugas, depósitos, todo um folclore de confusão que tinha um objetivo, que era afastar os portugueses dos factos. A sociedade portuguesa não se esquece que, apesar de tudo, foram bancos como o Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, que apoiaram o Estado perante credores em situações difíceis. Quando o Estado precisavam de dinheiro, quando os credores internacionais vinham bater às portas do Estado, era o Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, que iam acudir. Quando Ricardo Salgado precisou de ser acudido, não teve ajuda. O Estado traiu a amizade do Banco Espírito Santo. Eu acho que o Estado foi obrigado a trair a amizade do Espírito Santo. Foi um ataque ao capitalismo português. Um ataque que, a médio e a longo prazo, vai nos revelar para a maior dependência face à centralização da União Europeia. Isso é que a União Europeia quer. Quer que Portugal seja um país pobre, dependente do exterior. Carlos Costa dizia que queria mais bancos estrangeiros em Portugal. Não queria que Portugal tivesse a sua capacidade endógena de se emancipar. Querem que nós dependamos cada vez mais da União Europeia. Querem que nós dependamos mais do exterior. Nós não tenhamos as nossas próprias soluções. E esse é o objetivo destes tecnocratas que querem arruinar os portugueses, o capitalismo português e a prosperidade portuguesa. Querem que nós sejamos mais dependentes da União Europeia, das ajudas da União Europeia, de instrumentos burocráticos da União Europeia. Não querem gente de talento, mas o Ricardo Salgado. Não querem gente que saiba trabalhar, que tenha experiência de mercados, criar riqueza, criar relações, criar estratégias internacionais e criar soluções para a sociedade portuguesa que muito precisa e que essas soluções venham de dentro. Não. Querem instrumentos burocráticos para resolver situações de ego e outras situações emocionais e conjugais de conjugalidade ideológica com o objetivo de terem resultados nas suas carreiras e nas suas propostas eleitoralistas. Quem ganhou com a queda do Banco Espírito Santo? Não foram os portugueses. Não somos mais ricos, temos mais dívida. Quem ganhou com isto tudo? Esta é a questão. Álvaro Sobrinho, Rechiardi, Carlos Costa, Passos Coelho, a esquerda, a União Europeia, os credores internacionais, a banca chinesa, os globalistas, os governos mundiais. Quem ganhou? Não foram os portugueses. Temos mais dívida, temos menos capitalismo. Caminhamos lentamente para um socialismo, para uma Venezuela. Só espero estar errado. Ao fim destes anos, afinal foram os contribuintes que pagaram a queda do BES. O Fundo de Resolução não tinha dinheiro. Ao fim de todos estes anos, o Fundo de Resolução ainda se está a constituir o seu próprio fundo. A resolução passada ao BES em Portugal foi a coisa mais estúpida que aconteceu na União Europeia. Foi infrutífero, foi burocrático, foi infeliz e atacou de propósito para a família e um povo, neste caso. O novo banco, criado para a sucessão do Banco Espírito Santo, é um desastre total em termos de lucros. Não tem a minha confiança, não atrai a confiança dos portugueses. É, outra vez, um conglomerado misto que Carlos Costa detestava. É propriedade de chineses, devia ser propriedade de portugueses. Era dinheiro que ficaria em Portugal. Esse dinheiro, lucros, que nem sequer são lucros, é dos chineses. Afinal, depois da falência do Banco Espírito Santo, o Estado capitalizou o novo banco com 3,9 mil milhões de euros. Aquilo que negou ao Banco Espírito Santo, o Estado deu ao novo banco. Porquê? Porque o Estado estava à espera de receber esses 3,9 mil milhões de euros quando vendesse o banco. Não recebeu. O Estado perdeu, os contribuintes perderam quase 4 mil milhões de euros por uma operação financeira desastrosa de ruína ao Banco Espírito Santo e de investimento num novo banco, num banco que é uma carcaça falida à partida, em quem ninguém confia. Além disso, este novo banco é visto na Europa como um banco tóxico. Os depositantes do BES nunca deram ao novo banco a mesma confiança que davam à administração do Dr. Ricardo Salgado. Quanto aos lesados, dos 2 mil milhões que estavam destinados aos lesados, 1.500 já foram pagos. Faltam apenas 600 milhões. O Banco de Portugal pegou nessa verba que estava destinada do Dr. Ricardo Salgado para os lesados e colocou no novo banco. Ou seja, quem tem a pagar os lesados não é o Ricardo Salgado, nem o Banco do Espírito Santo, é o novo banco. No entanto, o Banco de Portugal diz que não. Toda esta sinuosa narrativa criada nos escritórios pouco iluminados da burocracia portuguesa, porque a nossa banca passou para a mão de chineses. Honrados sejam os chineses, que na sua atividade são honrados como os outros, mas eles têm uma intenção ideológica. Sabe-se que a China não é propriamente um país democrático, que a sua banca também não será muito democrática. E toda a infiltração de não é democracia em Portugal não é bem vista pelos portugueses. Os compradores do novo banco são grupos chineses da Anbang e da Fosun. A própria Espírito Santo do investimento passou para a mão de chineses. A meu ver, o Banco de Portugal tem uma intenção: vender Portugal. Carlos Costa teve uma intenção, foi vender Portugal. Não é vender a imagem de Portugal como um ativo, é vender Portugal.
Em tudo isto, há muitas questões. Como é que não há gravações? Como são as gravações de rotina do Banco de Portugal, de Carlos Costa, na fase do inquérito? Não há nenhuma gravação. Apenas depoimentos escritos podem ser interpretados como quiserem. Porque é que a União Europeia nunca participou como testemunha a favor do Banco do Espírito Santo? Porque é que o folclore dos média esteve sempre contra o Dr. Ricardo Salgado e nunca esteve objetivamente a fazer uma investigação profunda acerca do que se passou com Carlos Costa, Banco de Portugal, com Passos Coelho e eventualmente até com a Troika? A história e a justiça do mercado e dos portugueses ditarão as conclusões de todo este folclórico processo burocrático que não trouxe honra a Portugal. Pelo contrário, apenas torna este país num processo de agonia lenta e dependente, mais dependente do exterior.